Fala galera, beleza? Nessa aula aqui nós vamos estudar sobre as forças da mecânica. Esse daqui é um conteúdo do grupo 3, capítulo 3, módulo 9, das páginas 146 até a página 151. Então bora lá, pessoal. Antes da gente começar aqui estudando sobre as forças da mecânica, eu recomendo que, se você ainda não pegou muito bem o que é um vetor, como que a gente trabalha com os vetores e como que a gente trabalha com as forças, né, as primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, eu recomendo que você assista às aulas anteriores. Caso já tenha tudo dominado, então podemos seguir adiante. Então, pessoal, quando a gente está trabalhando aqui com as forças nessa parte da mecânica, nós temos basicamente aqui alguns tipos de força que vão influenciar no nosso movimento. São elas a força peso, a força normal, a força de atrito, a força de tração e a força elástica. Então vamos estudar cada uma delas aqui nessa aula de hoje. A primeira delas é a força peso, pessoal. Pensa na seguinte situação. Tenho lá um avião que está com um paraquedista dentro e esse paraquedista salta então para fazer ali um voo em queda livre, beleza? Ou você pode pegar também uma situação de um objeto em queda livre, tá? O que vai acontecer? Pensa no seguinte, está aqui a minha garrafinha de água, tá? Se eu soltar essa garrafinha de água, o que vai acontecer? Bom, a gente sabe que essa garrafinha vai cair, certo? Só que presta atenção no seguinte, a velocidade inicial aqui dela é zero, ela está parada. Se eu soltar, ó, ela começa a se movimentar. Então ela começa a adquirir uma certa velocidade conforme ela vai caindo. Se eu tenho variação na minha velocidade, eu tenho uma aceleração. Então, quando eu tenho um corpo ali que ele é abandonado, você percebe que ele sofre ali uma certa aceleração, ele adquire uma certa aceleração. E se você já sacar aqui ó, das aulas passadas, se eu tenho uma aceleração, eu tenho que ter uma força resultante que é diferente de zero. Ou seja, de alguma maneira, essa minha garrafinha de água e esse paraquedista estão sofrendo a ação de uma força que está fazendo eles acelerarem. Essa força justamente é a força peso, ok? Então, todo o corpo ali que ele está próximo da superfície da Terra, eles vão ser atraídos para a Terra em si, beleza? Elas vão ser acelerados em direção ao centro da Terra. E a força que faz isso é denominada de força peso. Então a gente representa a força peso pela letra P maiúscula, beleza? Agora, pessoal, a força peso ela tem origem gravitacional. Ok? Então, por que a gente fala que é origem gravitacional? Porque é basicamente fruto da interação entre as massas dos corpos. Quais corpos estão interagindo? No caso aqui da minha garrafinha, é a minha garrafinha e o planeta Terra, beleza? Então, sempre que eu tiver ali duas massas próximas, essas massas vão interagir gravitacionalmente, beleza? E essa força gravitacional nada mais é do que, então, no nosso caso aqui, a força peso, beleza? E como que a gente calcula o peso de um corpo? Ora, galera, o peso de um corpo vai ser o quê? É a massa do corpo vezes esse g aqui. Esse g é a aceleração da gravidade local. Então vamos lá. Como que a gente é unidade de medida aqui das minhas grandezas? Olha só. O peso é uma força e toda força no sistema internacional a gente mede em newtons. Massa num corpo em quilogramas e g é uma aceleração, pessoal, aceleração gravitacional. Toda aceleração em metro por segundo ao quadrado, beleza? Pessoal, esse g aqui, ele depende do local em que você se encontra. No nosso caso aqui, nós estamos na superfície da Terra. Esse g aqui tem um valor aproximadamente de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, a gente arredonda aqui, em vez de ser 9,8, a gente usa como 10 para facilitar as nossas contas, beleza? Então, na Terra, o g aqui é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Esse g, então, é uma aceleração, ok? E continuando, pessoal, importantíssimo, não pode mais confundir peso com massa, beleza? São duas coisas diferentes. Primeiro, a massa é uma propriedade de um corpo, beleza? Ela não vai depender do local em que você se encontra. E o peso ele já depende de onde você está. Então veja só, por exemplo, suponha que você tenha 50 quilogramas e você vai lá na farmácia. Subiu na balança, você olhou lá pro visor e o visor te deu ali uma leitura de 50 quilogramas. O que aqueles 50 quilogramas está representando?
Ora, aquele 50 kg está representando a sua massa, beleza? Então você não pode falar o meu peso é 50 kg. Isso daí está fisicamente errado, pessoal. O correto seria falar a minha massa é de 50 kg. Por quê? Porque peso e massa são coisas diferentes. Primeira coisa, a massa, como eu comentei, ela não depende do local em que você se encontra. Sua massa vai ser sempre a mesma. Então, se você tem 50 kg aqui na Terra, você vai ter 50 kg na Lua, 50 kg no Sol, 50 kg no espaço sem nada por perto, 50 kg em Júpiter. A sua massa é constante, ela não vai mudar. Agora, o seu peso ele muda. O peso depende do local em que você se encontra. Porque, olha só, o peso é a massa do corpo, que não vai mudar, vezes a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade sim vai mudar. Então, se a aceleração da gravidade muda, o peso também muda, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer aqui um exemplo. Uma pessoa de 50 kg na Terra. Quanto que ela pesa, então? A massa dela é 50 kg, mas qual que é o peso dela? O peso vai ser de 500 newtons. Por quê? Olha só, o peso é a massa vezes a gravidade do local. Então, como a gente está fazendo aqui o cálculo para a Terra, eu coloquei aqui um subíndice T para representar da Terra, beleza? Então, peso é a massa vezes gravidade. A massa do corpo é 50 kg. Gravidade aqui na superfície da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar 50 vezes 10, que dá 500. Unidade de medida da força peso é Newton, galera. Então o meu peso é em newtons. Então quando você vai lá na balança, você tem que falar ou a minha massa é 50 kg ou o meu peso é 500 newtons. Beleza? São coisas diferentes. Agora, se eu pegar essa pessoa e colocar na Lua, o que vai acontecer com a massa dela? Pessoal, a massa do corpo ele não muda, então na Lua ela continua com 50 kg. O que vai mudar é o peso dela, porque o peso depende da aceleração da gravidade e na Lua a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então olha só, peso, massa vezes gravidade. Coloquei aqui subíndice L para representar Lua. Então o peso na Lua é o que? É a massa do corpo vezes a gravidade da Lua. Peso na Lua é a massa do corpo continua 50, não muda, vezes a gravidade, que é 1,6. Então 50 vezes 1,6 dá 80. Então significa que a massa de uma pessoa na Lua é 50 kg, porém o peso dela é de 80 newtons, beleza? Então na Terra e na Lua a massa é a mesma, porém o peso é diferente. Tranquilo? O peso depende da aceleração da gravidade. Então, a partir de hoje, a partir dessa aula aqui, não pode mais confundir peso com massa. São coisas diferentes, beleza? O peso depende do local em que você se encontra e a massa é constante para qualquer lugar do universo. Continuando, nós também temos o que nós chamamos de força normal. Então, pessoal, a força normal é uma força de contato. Então, se eu tenho contato entre corpos, se eu tenho contato entre superfícies, eu tenho uma força normal. E importantíssimo, pessoal, essa força normal ela é sempre uma força perpendicular à superfície. Ou seja, sempre fazendo um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Então, vou pegar aqui um livro, tá? Esse livro aqui vai ser a minha superfície, beleza? Imagine como se fosse uma mesa. Agora, se eu colocar aqui um corpo em cima dessa mesa, né? Peguei aqui o controle do ar-condicionado, coloquei em cima da mesa. Olha só, quais são as forças que estão agindo sobre ele? Primeira coisa, se eu pegar esse controle e soltar, ele vai cair. Se ele tem uma massa, ele tem então uma força-peso associada a ele. Então a força-peso sempre apontando para baixo. Porém, olha só, ele está em contato com uma superfície e ele não continua descendo. Se ele não continua descendo, significa que o corpo está em equilíbrio. Qual era a condição de equilíbrio? A força resultante tinha que ser igual a zero. Então, se a força resultante tem que ser igual a zero e eu tenho a força peso apontando para baixo, está puxando o controle para baixo, tem que ter alguma força para cima para contrabalancear a força peso, certo? Senão o controle continua descendo. Como ele está parado, está em equilíbrio, eu tenho que ter uma força para cima. Essa força para cima é justamente a força normal. Então, vou ter um peso para baixo e uma força normal para cima. E essa força normal surge justamente porque o controle está em contato aqui com uma superfície, beleza? Com a minha mesa, com o meu livro. Se eu tirar o livro, o controle cai. Então, força normal, sempre que eu tenho contato com superfície,
eu vou ter ali então a minha força normal, beleza? Então, caso eu tenha esse objeto sobre uma superfície e esse objeto não esteja se movendo na vertical, né, o caso ali ele está parado, significa então que ele está em equilíbrio na minha vertical. Então a força resultante na vertical é zero, tá? É nula. Então, sabendo disso, a gente faz o seguinte: força resultante vai ser o quê? É a força peso que está puxando ele para baixo menos a força normal que está puxando ele para cima, certo? Porém, olha só, a força resultante é zero porque o corpo está em equilíbrio, então zero é igual a peso menos a força normal. Joga a força normal para o outro lado, vai positivo, então significa o quê? Que a força normal nesse caso tem que ser igual à força peso, ok? Se for diferente, o corpo ele começa a se movimentar aqui na vertical, que não é o que está acontecendo, tá? Ele fica parado. Se ele fica parado, a força que puxa o corpo para baixo tem que ser igual, né, em módulo à força que puxa ele para cima. Supondo que o peso seja de 50 newtons, a força normal também tem que ser de 50 newtons para o corpo permanecer em equilíbrio. Beleza? Agora, pessoal, essa condição nem sempre é válida, tá? A força normal a gente não tem uma formulinha ali pronta para calcular ela. Então a força normal, tá? Ela vai depender da situação que eu quero analisar, da situação que está sendo proposta. Então nesse caso aqui, o da figura que está acontecendo, olha só, eu tenho aqui um homem e uma mulher aqui puxando ali um braço, né? Uma aula aqui de pilates, não sei o que é essa aula aqui. Mas enfim, o que está acontecendo aqui, ó? Essa mulher, né, tá fazendo uma força, tá puxando ali o braço do homem para cima. Então eu vou ter aqui uma força para cima também. Então agora eu não tenho mais só um corpo com uma força peso e uma força normal. Eu também tenho uma força extra ali que está puxando para cima. Então olha só, o cara ali, se você for analisar ele não está tendo movimento na vertical, ele não está nem subindo e nem descendo. Então ele está em equilíbrio. Significa que as forças que estão puxando para baixo têm que ser iguais às forças que estão puxando para cima. O que está puxando ele para baixo? É a força peso. O que está puxando para cima? Como ele está em contato aqui com o chão, ele possui uma força normal. E como eu tenho uma mulher puxando o braço dele para cima, também vou ter uma certa força F. Então, para baixo, força peso, para cima, força normal e uma força F. Então, a força normal mais a força F, que são as forças para cima, tem que ser igual à força peso. Passando essa força F para o outro lado, né, vai negativo. Então minha força normal vai ser o peso menos a força que a mulher está aplicando sobre ele. Então nesse caso aqui, ó, a minha força normal já é um pouco menor do que a minha força peso, beleza? Então depende da situação. A gente não tem uma maneira fechada aí de calcular a força normal. O que eu tenho que saber é que a força normal ela vai ser sempre ali fazendo um ângulo de 90 graus com a minha superfície, beleza? Força de atrito, pessoal. Pensa na seguinte situação. Você está tentando mover um objeto, né, uma caixa ali, que está em cima de uma superfície áspera. Quando você faz isso, você consegue ali perceber que existe uma certa resistência ali ao movimento, né, um certo atrito com o solo. Esse atrito nada mais é do que então uma força, tá, pessoal? E aqui a gente vai entender então como que funciona essa força de atrito. Outra situação possível também que você encontra força de atrito é quando você está correndo ou andando em um piso liso, tá? Você consegue sentir a diferença, né, de atrito nessas duas situações. Quando você tenta correr ou andar num piso liso, você basicamente ele não consegue, você fica escorregando. Então o atrito ali seria muito pequeno, tá? Já quando você está tentando caminhar ali no cimento, no asfalto, você consegue correr de boa, porque você tem ali um atrito mais eficiente, né? Uma força de atrito um pouco maior. Então, nessa situação, você também consegue perceber ali a existência da força de atrito. Agora, a força de atrito, tá, pessoal? Ela vai sempre se opor ali à tendência de movimento do meu corpo. Então, se eu estou tentando aqui, ó, usar de novo aqui o exemplo do meu controle aqui do ar condicionado. Então, tenho aqui a minha superfície, coloquei o ar aqui em cima. Quero empurrar esse ar condicionado para cá, né? Estou apontando aqui para a direita. Então, o que vai acontecer? Vou empurrar ele aqui para o lado. Eu vou ter aqui uma certa resistência, tá, pessoal? Por quê? Porque o controle do ar está em contato com a minha superfície, ok? Pelo fato dele estar em contato, eu vou ter então uma força de atrito, beleza? Então, conforme eu vou empurrando ele aqui para o lado, tá? O movimento aqui é para a direita. Então, eu vou ter uma força de atrito que é contrária então à tendência de movimento. Se ele se movimenta aqui para a direita, a força de atrito vai ser para a esquerda. Beleza, galera? Então a força de atrito vai ser então contrária ali à tendência do movimento do meu corpo. E a força de atrito a gente representa pela letra F com o subíndice A, ok? Então força de
atrito. Pessoal, a força de atrito ela depende de um negócio que nós chamamos de coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito é apenas um número, tá, que vai caracterizar ali então o quão intenso vai ser a minha força de atrito, se você quiser pensar dessa maneira. Esse coeficiente de atrito ele não tem unidade, tá? Então não é como se fosse tantos newtons ou tantos metros, não tem nada disso. O coeficiente de atrito é uma grandeza que a gente chama de adimensional, beleza? Ela não tem ali então uma grandeza física, né? Ela não tem uma unidade de medida. Então ela é apenas um número, vai ser, sei lá, 0,5, 0,6, beleza? Não tem ali metro, não tem metro por segundo, não tem nada. É só um número, ok? E essa grandeza aqui, então, esse coeficiente de atrito é o que vai permitir a gente comparar as diferentes superfícies. E na prática nós temos basicamente dois tipos de coeficiente de atrito, que é o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico, pessoal. O coeficiente de atrito a gente representa por essa letra grega aqui chamada μ, tá? É basicamente uma letra U com a primeira perninha aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Pense que se eu tivesse aqui a linha da minha folha, essa minha perninha aqui estaria para baixo da minha perninha da minha folha, beleza? Então o coeficiente de atrito estático é o μ com o subíndice E, tá? De estático. O coeficiente de atrito dinâmico é o μ com uma letra D aqui, representando então de dinâmico. Você pode também encontrar com o nome de coeficiente de atrito cinético, tá? É a mesma coisa. Continuando então, pessoal, olha só. O que esse coeficiente de atrito estático nos dá então de primeiro percepção? O que esse estático quer me dizer? Olha só, pessoal. Então, esse estático nos remete à ideia de parado, né? Estático tem relação então com parada, com repouso. Então, o coeficiente de atrito estático é quando eu tenho ali um corpo que ele está parado, né, em repouso em cima de uma superfície. Então, olha só, de maneira geral, tá? Esse coeficiente de atrito estático ele vai ser maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. E como consequência disso, a gente consegue perceber isso na prática, tá? Se você for tentar, por exemplo, ali empurrar um armário, tá? É muito mais difícil você colocar esse armário em movimento do que manter ele em movimento. Então você tem que fazer uma força muito grande para colocar ele em movimento, porém, enquanto ele já está se movimentando, você só precisa fazer ali uma força um pouquinho menor para manter ele em movimento. Por que isso acontece? Porque nós temos aqui basicamente dois tipos de coeficiente de atrito, né? O estático e o dinâmico. E o coeficiente de atrito estático, né? Quando o corpo está parado, ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Então significa que a força de atrito estático também vai ser maior do que a força de atrito dinâmico. Tá? Então olha só, uma coisa importante. A força de atrito estático ela é variável, beleza, galera? E ela vai variando desde um valor que é zero e vai até um valor máximo. Então, olha só, pessoal. Considere a seguinte situação aí. Você quer empurrar um carro, né? Você quer empurrar um veículo. Então, você tem que fazer ali uma força maior do que a força de atrito estático máximo para que o veículo entre em movimento. Por quê? Porque se você fizer uma força menor do que a força de atrito estático máximo, o veículo vai continuar parado, né? Você não conseguiu vencer ali a força de atrito para botar o corpo em movimento. As forças ali elas vão se equilibrar e o corpo vai ficar em equilíbrio, beleza? Então, como que a gente calcula essa força de atrito estático máxima, tá? Importante, então, vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a força normal do meu corpo. Então, olha só. Considera o seguinte, tá? A força de atrito estático 0,6 e a massa do veículo como sendo 1000 kg, né? 1 tonelada. A força de atrito estático vai ser o seguinte: é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Voltando aqui ao exemplo do controle do ar-condicionado. Faz de conta que esse controle aqui então é o meu carro. Tem aqui o meu carro em cima aqui da minha rua. Vou empurrar esse carro aqui. E como consequência eu vou ter uma força de atrito, beleza? Como o carro está parado, força de atrito estático. Então eu vou empurrando aqui, não consigo colocar o meu carro em movimento. Então a força de atrito ela vai aumentando junto com a força que eu vou aplicando nele. Porém ela chega num valor máximo e a partir disso o carro começa a se movimentar, beleza? Analisando aqui quando o carro está parado, as forças que estão agindo sobre ele são quais?
a força peso, né, puxando ele sempre para baixo. E como ele está aqui sobre a minha pista, né, nesse caso aqui sobre o meu livro, ele tem também uma força aqui para cima, que é a força normal dele, beleza? Não tenho mais nenhuma para força para cima nem para baixo, tá? Nenhuma força aqui na vertical. Apenas a força peso e a força normal. Agora veja só, o carro ele vai se movimentar na horizontal. Na vertical ele não vai se movimentar. Significa então que na vertical ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio na vertical, o módulo da força peso é igual ao módulo da força normal, certo? A força resultante aqui na vertical tem que ser zero. Então, essa força normal aqui a gente acabou de saber aqui por associação que vale a força-peso, né? Ela tem que ser igual aqui em módulo a força-peso. Senão o carro ele vai subir ou vai descer, o que não acontece. Então, a força normal ela vai ser então igual a força-peso, nesse caso aqui, tá? E força-peso a gente calcula como sendo a massa do corpo, né? Nesse caso aqui a massa do veículo, vezes a aceleração da gravidade. Então vamos lá, agora a gente faz o que? Substitui os valores. Coeficiente de atrito estático, pessoal, é o coeficiente de atrito aqui, o 0,6. A massa do carro é 1000 kg e a aceleração da gravidade, como o carro está na Terra, vale 10. Então vai ficar 0,6 vezes 1000 vezes 10. 10 vezes 0,6 vai dar 6. 6 vezes 1000 vai dar então 6000. Significa o quê? O que esse valor aqui está representando para a gente? Esse valor aqui, o de 6.000 newtons, né, essa força de atrito estático de 6.000 newtons, significa então que essa aqui é a força de atrito estático máximo que as superfícies ali em contato vão fazer. Então pensa só, você está tentando empurrar o seu carro, você faz uma força de 1000 newtons no carro. Se você faz uma força de 1000 newtons no carro, concorda que esse 1000 newtons é menor do que a força de atrito estático máximo, que é de 6000? Então, nesse caso aqui, ó, você aplica uma força de 1000 newtons, porém, você ainda não conseguiu vencer a força de atrito estático máxima, tá? Então, o carro não entra em movimento. Porém, não confunda. Se eu estou aplicando uma força de 1000 newtons, a força de atrito também vai ser 1000 newtons, tá? Se fosse 6000, conforme eu empurrando o carro para frente, o carro ia se movimentar para trás, o que também não faz sentido, tá? Então, a força de atrito estático ela vai variando conforme a força que eu vou aplicando, né, no meu corpo, né, no meu carro. Então, se eu chego ali no valor máximo, o carro ele começa a se movimentar. Então, apliquei 1000, força de atrito é 1000, tá? Apliquei 2000, força de atrito estático 2000. 3000, força de atrito estático 3000. Fui fazendo isso, cheguei ali então até 6000. Apliquei 6000, força de atrito estático é 6000 também. Porém, esse valor de 6000 é a força de atrito estático máxima. Então, o carro ali ele está na iminência de movimento. Qualquer força que eu faça mais, o carro ele começa a se movimentar. Se eu aplicar 6001 newton de força, ele começa a se movimentar, porque a força de atrito estático máxima é 6000, beleza? Ou seja, se eu fizer uma força maior do que 6000 newtons, o veículo entra em movimento. E se o veículo ali, se o corpo ele está em movimento, passa a agir então a força de atrito dinâmico, pessoal. Então a força de atrito dinâmico é quando o corpo já está em movimento, beleza? E importante, tá? Movimento entre as superfícies, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, carro e superfície. Se eu fizer isso aqui, ó, para vocês ele está em movimento, porém tem que ter movimento entre as superfícies aqui, ó, beleza, galera? Então, se eu tenho ali movimento entre as superfícies, eu tenho então força de atrito dinâmica. E como que a gente calcula a força de atrito dinâmica? Igualzinho a gente fez para a força de atrito estático. A diferença é que agora a gente vai utilizar então o coeficiente de atrito dinâmico. Então, a força de atrito dinâmica vai ser o quê? O coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. A força normal a gente já viu ali que vale a força peso. Peso é a massa vezes a gravidade. Então, substituindo o valor, a gente vai encontrar aqui 0,4 vezes 1000 vezes 10, que vai dar então 4000. Ou seja, essa força de atrito aqui dinâmico é a força de atrito que vai resistir ao movimento do carro. Então, eu estou aplicando ali 6001 para empurrar o carro, né? E o carro, como consequência, né, dele em contato ali com a superfície, com o meu asfalto, vou ter então uma força de atrito de 4000 newtons, beleza? Então vou ter ali 6000 newtons empurrando e 4000 newtons para trás. Então a força resultante seria basicamente ali 2000 newtons, ok?
E importante também, né, uma situação, você precisa de 6.000 newtons para colocar ele em movimento, mas depois que ele já está em movimento, você não precisa manter esses 6.000 newtons. Você pode diminuir ele, por exemplo, para 4.500. 4.500 continua sendo maior do que 4.000 porque o carro já está em movimento, beleza? Então por isso que é muito mais difícil colocar um corpo em movimento do que manter ele em movimento. Porque para colocar em movimento eu tenho que vencer a força de atrito estático. E força de atrito estático depende então do coeficiente de atrito estático, que em geral é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, beleza? Outro tipo de força que nós podemos ter também é a força de tração, pessoal. Não confundam a atração com tração, beleza? Então, força de tração a gente representa pela letra T maiúscula, tá? A gente sempre vai ter força de tração quando eu tiver ali um corpo preso, um cabo, uma corda, um fio, qualquer coisa desse tipo, tá? E qual que é a função então de um cabo ou de um fio? É basicamente ali é, auxiliar ali então o meu movimento, tá? Então sempre que eu tiver um cabo, um fio, uma corda, qualquer coisa desse tipo, eu tenho uma força de tração. Pessoal, essa força de tração, assim como a força normal, ela depende então da situação que a gente está analisando, tá? Então não tem uma formulinha ali exata para a gente calcular uma força de tração. Então pensa aqui no seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui algum material. Aqui, o meu mouse. Tô segurando aqui o meu mouse, beleza? Esse mouse, ele está preso aqui, está suspenso por um fio, beleza? A massa aqui eu tenho um mouse, então se ele tem uma certa massa, ele tem um certo peso. Então o peso para baixo, como ele está sendo sustentado por uma força, por um fio, eu tenho aqui então uma força de tração que está apontando para cima. Nesse caso aqui, tá? Apenas nesse caso, a força de tração, como o mouse aqui está em equilíbrio, ele não está nem subindo e nem descendo. Então nesse caso aqui a força de tração seria igual à força peso, beleza? Agora, se eu tivesse aqui dois fios, né, puxando aqui, a força de tração, né, a força peso, ela seria aqui basicamente dividida pelos dois cabos. Então seria a força peso dividido por 2. Então depende da situação que a gente está analisando, ok, pessoal? Então assim como na força normal, aqui a gente depende também da situação que a gente está tendo ali para analisar o nosso caso. Importante também, quando a gente está estudando sobre a força de tração, né, quando eu tenho ali cabos, então, né, fios, cordas e assim por diante, a gente considera isso como sendo cordas, né, cabos e fios ideais. Ou seja, a massa deles não vai influenciar, é como se eles não tivessem massa, e eles são inextensíveis também, tá? Então eles não vão esticar e nem comprimir, beleza? Por fim aqui então nós temos também a força elástica, pessoal. Então pensa na seguinte situação, você está lá pulando de bang jump. O que acontece? Você vai pulando, né? Você está ali preso com um cabo elástico no seu pé, não lembro muito bem como que funciona, mas eu acho que é no pé. Então você está pulando, o que vai acontecer? Chega ali num certo limite, aquele cabo ele vai esticar e depois ele vai puxar você de novo para cima, tá? Então sempre que eu tiver ali uma deformação em uma mola ou em um elástico, eu vou ter também então uma força elástica, beleza? Essa força elástica então é basicamente um resultado da compressão, né, ou da distensão de um corpo, né, de uma mola elástica e assim por diante, pessoal. Importante também, essa mola, né, esse elástico, ele vai ter um comprimento inicial, que seria quando ele não está esticado e nem comprimido. Tá? Então pensa aqui numa mola, tá? Não tem uma mola aqui, mas enfim. Pensa numa mola. Se você só segurar ela aqui, ó, na minha mão, ela não vai estar nem esticada e nem comprimida. Agora pega a minha mola e puxa aqui, ó. Ela está sendo esticada. Você percebe que ela tem uma força que está puxando aqui, ó, ela para cá. Então você está esticando ela, você percebe que tem forças puxando ela para cá. Ó. Ou você está comprimindo aqui a minha mola, você percebe que vai ter força tentando fazer ela voltar. Ou seja, conforme você vai esticando ou comprimindo a minha mola, eu tenho então uma força que a gente chama de força elástica, pessoal. E o comprimento então da minha mola vai ser importante para o cálculo da minha força elástica. Então pensa aqui no seguinte: essa deformação, né, da minha mola que ela vai sofrer quando ela está sendo comprimida ou restaurada, tá? Desculpa, quando ela está sendo comprimida ou esticada, a gente vai representar pela letra X, tá? Então a letra X aqui é basicamente o quanto que uma mola deformou, tá? Tanto sendo esticada quanto comprimida.
Então, primeira situação aqui, ó, tá? Na situação A, o bloco aqui ele está em repouso em cima de uma superfície, beleza? E tem aqui uma mola então presa a ele, essa mola aqui presa numa certa parede. Primeira situação aqui, ó, a mola não está nem esticada e nem comprimida. A gente fala então que a mola ela está na posição de equilíbrio dela, porque ela não está aqui sofrendo nenhuma, porque o bloco não está sofrendo ação de forças elásticas. Agora pense, vou pegar esse bloco aqui ó, e vou empurrar ele para a esquerda, né? O que eu estou fazendo então? Eu estou comprimindo a minha mola. Como consequência, essa mola aqui então vai responder com uma força elástica. Essa força elástica então vai ser para a direita. Se você pegar aqui uma mola e comprimir, você vai perceber que a mola ela sempre vai tentar então fazer ali uma força para retornar à posição de equilíbrio dela. Então nesse caso aqui, a posição de equilíbrio dela seria aqui nesse ponto. Então ela tende a fazer uma força para voltar para esse ponto aqui, ó, beleza? Então estou comprimindo a minha mola, a força elástica vai ser para a esquerda. Outra situação aqui, ó. Tenho o meu bloco aqui numa posição de equilíbrio, a mola não está nem esticada nem comprimida. Agora, em vez de empurrar esse bloco para a esquerda, eu vou pegar esse bloco e vou puxar ele para a esquerda. Então, se eu estou puxando ele para a esquerda, a minha mola ela vai ficar esticada. Como consequência, vai sofrer, vai existir então ali, vai passar a ter uma força elástica agindo sobre o meu bloco, beleza? Então a força que eu estou puxando é para a direita, porém a força elástica vai ser para a esquerda. Então nas duas situações, o bloco ele sempre vai tender a voltar para a posição de equilíbrio, né? Ele sempre vai tentar voltar para a posição aqui que eu tinha na figura A, beleza? E perceba também o seguinte, tá? Esse bloco ele estava aqui numa certa posição, o quanto eu comprimi, tá? É basicamente também o quanto a mola comprimiu, beleza? Então, essa distância aqui ó, que o bloco veio para a esquerda é o que nós chamamos de x, que é basicamente a deformação da minha mola. É a mesma coisa aqui para outro caso, né? O quanto que eu puxei o bloco para a direita, né? Esse x aqui é o quanto a minha mola deformou também, ok? E essa deformação x vai ser importante para o cálculo da minha força elástica. Por quê? Vamos lá. As molas, né, os elásticos, eles vão diferir um do outro por causa do material em que eles são constituídos, né? E vai depender também tanto do material quanto do formato, do comprimento, da espessura e assim por diante, né? Então a mola ela depende basicamente de suas características. E essas características vão ser importantes para o cálculo da força elástica. Essas características a gente representa então pela letra K. Essa letra K a gente chama de constante elástica da mola, beleza? Então a força elástica vai ser justamente o produto, né, a multiplicação dessa constante elástica, desse K, vezes então a deformação da minha mola. Então a força elástica é K vezes X. É a constante elástica da mola, né, que é uma característica da mola, vezes o X, que é o quanto que a minha mola foi deformada, beleza? Essa constante elástica da mola aqui, a unidade de medida dela é o Newton por metro, tá? No sistema internacional. Então a força elástica, a gente sabe que toda a força é medida em Newton. A constante elástica de mola é Newton por metro. E a deformação é medido em metros, beleza? Muitas vezes o exercício fornece a deformação em centímetros. Tem que tomar cuidado com isso, beleza, pessoal? Essa lei aqui, ou nessa expressão, né, essa força elástica de mola, né, ela é conhecida então como lei de Hooke, beleza? E importante também, tá? A força aqui da mola, ela é sempre uma força que a gente chama de força restauradora. Por quê? Porque ela sempre tenta voltar aqui para a posição de equilíbrio. Ela sempre está tentando restaurar aqui a minha situação para voltar para a posição de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, quando ela está comprimida, a restauração seria basicamente para a direita. Então, a força elástica vai ser para a direita. Quando ela está esticada, a restauração tem que ser para a esquerda. Então a força elástica aqui para a esquerda. Então a força elástica aqui, ela sempre tende a restaurar o meu sistema, beleza? Vamos então aos exercícios, pessoal. Eu separei aqui dessa vez os 5 exercícios que estão propostos para vocês, porque os 5 vão trabalhar justamente com as forças que a gente aprendeu aqui então. O primeiro aqui é sobre a força-peso, né? Sobre a massa de um corpo e força-peso. O segundo também aqui tem relação com as forças que estão sendo aplicadas em um foguete. O terceiro tem relação com a força de atrito, né? Tanto o atrito estático quanto o atrito dinâmico.
O 4 tem a ver com a força elástica. Perceba que, como eu comentei, né? Ele deu aqui a deformação em centímetros, pessoal. Então ele já deu aqui, foi amigável também, transformou em metros para vocês. E por fim o exercício 5, então está relacionado com a força de tração. Beleza, galera? Então esses daí são os 5 exercícios que eu quero que vocês tentem resolver. Com essa aula aqui, então, nós terminamos a nossa apostila, né? E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me perguntar. A gente, você tem lá o fórum, você tem também o grupo no WhatsApp, só vocês fazerem a pergunta. É isso aí, então. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.